Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. A tradução de nome, aí chegou um cara infeliz essa semana que eu vi na internet e falou assim: olha, o J foi acrescentado 1.500 para cá. Eu sei, fiquei quieto, só olhando. Então, se eu chego num país, pensa só, se você chega no país da Inglaterra, falou pro camarada que estava entrevistando ele, como é que ele vai te chamar? Se é Carlos, ele vai te chamar de quê? De Charles, que seria a tradução, a transliteração. Não, tem que te chamar de Carlos. Ele não te chama por outro nome. Gente, essa ideia de não mudar o nome e nome de cidade surgiu em 1980 para cá. Até 1980 para cá, eu, João, aqui no Brasil, ia para os Estados Unidos, lá eu era John. Hoje que mudou de 1980 para cá, que eu sou João nos Estados Unidos. Mas até então era John. Hoje que nome próprio não se translada por lei, leis nacionais aí, leis mundiais do país de linguagem. Mas não era assim antes não. Até em 1980 se fazia transliteração de nome, ponto, gente. Pô, agora vamos falar de 1500 o J. Ô Márcio, se eu mudar o teu nome para Carlos, isso muda quem você é? Não, Ah, tá. mudou o nome Só, só. não é que mudou, pegaram o I, acrescentaram, colocaram no lugar do I em algumas expressões, Jesus, Cristo, em latim. Sim. Colocar Jesus, J. Isso não muda quem é, o que representa, gente. Vocês estão viajando? Seguir uma doutrina assim, ou fazer briga por causa disso, guerrear por causa disso, você arrisca a tua salvação. Tá entendendo? Porque se você muda para perdoa a expressão, uma idiotice dessa, você muda teu segmento, tua religião, tua fé em Cristo, vamos dizer assim, por um caminho desse você muda tua fé, gente, imagina por outras coisas. Se o cara por causa disso muda o pensamento dele, porque tem crente que é assim, meu, ele não deixa Deus mudar o coração dele. Então a verdade que está nele é trevas. A luz que está nele é escura, mano. E ele vê o mundo assim, ele procura líderes e pregadores que pregam o que ele quer ouvir. Então não funciona para pessoas assim, a palavra de Deus não pode mudar você. Por quê? Porque você tem que tirar essa verdade, que é mentira dentro de você, essa luz que você pensa que é luz, que é trevas. Você tem que mudar, deixar o Espírito Santo mudar. Então somente quando acontecer com você o que diz Paulo, não confiar mais na sabedoria humana, mas só na de Deus, é aí que você é transformado. Amém. Então é muito sério isso. Né? Então 1 Coríntios 3,18, né, se não me engano, né, fala, você não seja tolo, né? Não seja tolo, não engane a si mesmo. Olha só, se você quer receber a sabedoria de Deus, desfaça da sua. Ou torne-se louco para a sabedoria humana. É sério, gente. Então tem gente que interpreta tudo através... Hoje, como diz uma introdução, ele interpreta tudo através da verdade que está nele. A verdade que está dentro dele. E não a verdade que a Bíblia diz. O que é conversão? É tirar a tua verdade e trocar pela verdade de Deus. Isso é conversão a Deus. Então as pessoas hoje têm essa dificuldade, primeiro, da interpretação de Deus na vida dele. Por quê? Porque é orgulhoso. Porque ele não precisa do Espírito Santo. Eu me lembro de um jovem teólogo fazendo teologia, e ele foi fazer
pregação dentro da sala. E aí ele falou, o Espírito Santo fala através de mim, me usa, tal, etc. Uma oração de humildade, né? Que é certo, né? Só tudo o que nós somos o cristão é tudo o que Deus é. Não vamos mais além do que isso, não. O que Deus é, nós somos. Então, aí ele orou a Deus, certo, fez certíssimo. Aí o professor chamou a parte, ele disse, deixa o Espírito Santo lá fora. Quero que você fale. Que isso, gente? Esses caras acham que é o quê? Tá entendendo? Outro teólogo que eu conheci pegou a Bíblia e jogou no lixo e falou, a Bíblia e mais outro livro é igual para mim, ó. Jogou no lixo a Bíblia. Que escola isso, de teologia, hein? Hã? Uma escola de teologia. Uma escola de teologia. Dentro de uma escola de teologia. Como pode, cara? A pessoa ser desse jeito? Não reconhecer a palavra de Deus como a personificação de Cristo? Pô, se eu fosse um cientista e analisasse a Bíblia pelo sistema científico, interpretasse pelas regras de interpretação normal, eu ia me converter a Deus porque os fatos científicos da Bíblia nunca foram destruídos. Né? Nunca. Né? Como lá atrás, em Salmo, lá, que os pés do Senhor estão sobre a cúpula da terra. Não é que a terra é plana, tá, gente? Tem uma cúpula em cima, expressão grega, ou hebraica, melhor dizendo, ou a Septuaginta, significa que é uma visão lá de cima, olhando a terra uma cúpula, achatada nos polos. Amém? Como? 753 anos de Cristo, 700 e 800 anos antes de Cristo foi escrito, cientificamente comprovado que foi escrito nessa época. Tinha que ter o quê? Um satélite para saber disso. Está entendendo? Os fatos, mas são demais fatos científicos aqui. Tem químico, tem tudo. Eu vivo pregando, mostrando para as pessoas. Gente, se eu fosse um cientista, eu ia me converter a Deus. Agora, cristão evangélico, banalizar a Bíblia, a palavra de Deus, porque ele não quer o quê? Que o Espírito de Deus, Amém. seja o mestre dele. É João 16, 13, né? 16, e ele vai guiar você em toda a verdade. Não vai falar de si mesmo, vai falar de Cristo. A humildade do Espírito Santo. Mostrando a humildade. Ele se renuncia a si mesmo para ensinar o que Cristo vai ensinar para ele. Lá no texto diz. E o homem não renuncia a si mesmo para aprender a palavra. Não se submete ao Espírito de Deus. Em outras palavras, só o Espírito Santo pode te revelar a verdade, gente, da Bíblia. Você pode ciscar, tentar entender, não vai penetrar. Nunca! Né? Você quer ver uma coisa, algo interessante? A Bíblia diz assim, e é o que é válido. Talvez você não tenha esse batismo. Talvez você está me ouvindo, nunca nasceu de novo. Hoje é a chance de se humilhar para Deus. Para Deus, eu quero um novo nascimento. Amém. Eu quero um novo nascimento. Eu quero nascer de novo. Por quê? Porque em Marcos 16 em diante diz, aquele que crê e for batizado será... Aí na cabeça das pessoas, você vê a interpretação errada. Eles não estudam, pega levemente, pensa que aquele que crê cair nas águas. Tem nada a ver com água lá, gente. Aquele que crê for transformado será salvo. O batismo não salva, o batismo é para os salvos. Você vai ver depois na Bíblia isso. É só você estudar e pedir para o Espírito Santo te guiar. Você vai ver. Então, e o que eu quero dizer com isso? Quando você crê realmente de maneira correta, você é transformado. Ninguém tira essa transformação de você, a não ser que você quiser dar. Se entregar para o capeta, aí é tirado, devolvido, seja o que for. Você perde. Mas isso, gente, não é um pecadinho ou pecadão aí que tira, não. Isso daí é você escolher seguir o diabo que vai tirar. O que eu quero que você entenda é que quando você tem um novo nascimento, você tem uma experiência, uma transformação. Batismo lá significa você ser transformado. A expressão colocada lá é uma receita de picles, que você pega, ferve como que é o nome do negócio lá? O picles lá tem um... Picles é tipo um tubérculo. É um tubérculo, né? Pega o tubérculo lá, o picles, e coloca para ferver. Aí você tira ele quando começa a ferver, você tira da água e coloca de molho no vinagre.
Você cria o picles gostoso. Você mudou totalmente, transformou ele. É que nem você pegar uma cenoura, que é praticamente proteína, e você cozinhar ela. Ela vira o quê? Carboidrato. Ela vira carboidrato. Tá esperto, hein, pastor? Ela vira carboidrato. Então, mudou totalmente. Então, é isso que acontece. O batismo, você tem uma transformação de dentro para fora, de fora para dentro. Amém. Uma transformação de todos os lados. Você quer servir e viver para Deus. A semente começa a crescer. Você sabe que ele existe, não porque ele comprova para você alguma existência, porque você sabe, tá entendendo? Você escolheu, quando você escolheu acreditar, você nasceu de novo, você sabe da existência de Deus, não há mais dúvida dentro de você. E a Bíblia, ninguém tira mais a verdade de você, só se você quiser. E essa transformação que você tem que ter. E ela começa a partir do momento que você pede, Espírito Santo, me ilumina, me revela a tua palavra. Por exemplo, tem crente que não lê Bíblia, só de vez em quando, não tem ânimo de leitura. Ué, mas ela é nossa comida? Eu não entendo. Algo está errado aí com a tua vida, meu irmão. Você não tem fome da palavra de Deus? Algo está errado com a tua vida. Não que você não tenha salvação, não sou juiz, mas você está doente espiritualmente, isso eu posso afirmar. Porque uma pessoa saudável tem fome de comida. Jesus Cristo falou lá no Evangelho, na mulher samaritana, ele disse o quê? A minha comida é fazer a vontade do Pai. Prazer. A comida gera prazer. A comida dá prazer. Não é peso, não é sacrifício, opressão, é prazer. Então, ler a Bíblia, se você não tem força, não tem ânimo, é porque você está doente espiritualmente. O que está acontecendo? Onde está a doença? Você tem a tua maneira de interpretar a Bíblia. Você tem a tua maneira de ler a Bíblia. Pense numa água boa, transparente. Pensa, imaginou? Imagina um copo aí, você pegando um copo d'água e bebendo. Eu estou tomando água aqui. Agora imagina só uma água, igual água, transparente, tudo. Você acrescenta chumbo nela, você não vai ver. Ela vai paralisar os teus rins. Com o tempo você tomando. Mas você não está vendo. É assim, é o Evangelho, é assim a Bíblia, assim é o conhecimento de Deus para aqueles que não tiram a sua maneira. Então, se eu leio a Bíblia, por que eu não leio às vezes? Porque eu não tenho força, porque eu sigo a igreja e eu não tenho ânimo de orar e passar comunhão com Deus. Porque o Evangelho que você interpreta é da tua maneira, do teu jeito. Então, quando você coloca a tua maneira de pensar na Bíblia, você está contaminando a água pura e cristalina do céu. Você está contaminando o Evangelho do céu. Está entendendo? Você está contaminando o reino de Deus. Contaminando. Então você contamina a mensagem de Deus. O teu próprio alimento, você acrescenta metais pesados, você acrescenta o cólera, você acrescenta a ideia, o teu pensamento. Quando você mistura com o pensamento de Deus, estraga o pensamento de Deus para você, não para Deus. Então é isso que você tem que entender. É isso que você tem que compreender. Cuidado. Então, o segredo de entender a Bíblia é você não confiar em você nem no teu raciocínio, mas confiar unicamente que Cristo vai fazer, que o Espírito Santo vai te revelar a Bíblia. E esse que é o preço do orgulho. Não, eu não preciso de Deus. Precisa. Os outros falam, não, é tão fácil entender. Não. Não é assim. É fácil com o Espírito Santo. Ainda que você seja professor de hebraico, você seja professor de grego, seja professor de letras, você pode entender a Bíblia, mas ela não vai penetrar e causar resultado em você. Você vai continuar sendo dominado pelo pecado. Vai continuar sendo um pervertido. Vai continuar pregando para os outros que é normal você desejar as mulheres, é normal você coisa fraqueza, é normal, nunca vai sair, é nossa carne. Você pirou o cabeção, mano. Cristo liberta, ponto. Tá entendendo? Só modificar a carne. Virou. Da onde você tirou isso? Que tentação é normal ficar. Normal ela vir, ficar não. A mesma tentação, você está doido? Tá entendendo? Pirou o cabeção, não. Cristo é maior que tudo. Cristo liberta o homem. Ele chegou na mulher viciada em sexo, em pornografia, que não conseguia ficar com o marido só, lá em João 4, e falou o que para ela?
Eu vou te dar algo superior. Do teu interior vai sair rios de água, o quê? Viva mesmo. Vai nascer uma fonte para jorrar para a vida eterna dentro de você. Você sabe o que é isso? Se você está no grego, no hebraico, o negócio é tremendo, mano. É tremendo. É muito forte. Você entender aquele texto, Deus suprindo a necessidade, toda a necessidade sexual dela. Não ia precisar mais, porque Cristo ia suprir tudo. É isso que ele estava dizendo. Através do conhecimento dele. Não um conhecimento morto, teológico morto, conhecimento com vida. É importante você entender isso. É importante. Eu vou dar um exemplo de texto descritivo, quando se lê Bíblia. E muitas seitas e religiões seguem. De várias formas. Quando é descritível, descreve uma situação. Vou começar no Velho Testamento um pouco. Tem 2 livros do Velho Testamento que 90% dele é descritível. Eu vejo os pastores pregando direto, os ministros e igrejas, anciões pregando direto esse texto como fosse verdade, normativa. Eu nem dou risada, dou vontade de chorar. Como é que eu pego um livro descritivo e torno ele normativo? Que é Deus pensando assim, Deus pensando aquilo. Eram homens observando a mentalidade de Deus, a ação de Deus, escreveram. E nunca Deus, e quando Deus falou com eles, um exemplo, um dia eu falo, daqui a uns tempos eu falo qual livro que é, hoje não. Deus vem e fala, vocês estão tudo errado o que vocês estão falando. Mas aí você chega no final do livro. O livro é gigante. Você chega no final e fala, Deus, está tudo errado que você está pensando, você está falando. As verdades científicas do que eles falaram é até real, científica é natural. Mas a verdade moral de Deus, da justiça de Deus, totalmente errada. E o livro, em conclusão, você tem 2 benefícios. 3 coisas você aprende com o livro. Aprende que você não pode ter o teu senso de justiça, que o de Deus é diferente. Amém. Né? Aí você aprende que você não pode, de forma nenhuma, pensar que você é santo quando você vê um homem daquele que não tinha desejo nenhum por mulher, nunca olhou para uma cobiça por uma mulher. Rapaz, que é isso? Você aprende que você nunca foi santo lendo esse livro. Está entendendo? E você aprende a orar pelos outros. É tremendo. É tremendo. Ah, não, tem a perseverança. Você aprende a perseverar também. Você aprende. Não é à toa que os livros descritivos estão na Bíblia. Mas eu não posso pegar como normativo. Quer ver? Samuel fala o quê? Lá em Samuel. Tem uma parte que o rei Saul faz o quê? O rei Saul vai lá e consulta uma médium, uma bruxa. E Samuel vem e fala com ele, depois de morto. E aí? Muita religião pega esse texto para ficar provando que desde que tem reencarnação, consulta aos mortos, etc, etc. Tá entendendo? Mas espera lá, tudo bem, está descrevendo uma situação. Mas aonde que é normativo? Como você identificou? O que é normativo? Aquilo que Deus faz, aquilo que Deus estabelece, aquilo que Deus diz que é. Isso é normativo, isso eu devo seguir. Então, o que Deus fala, pastor Márcio, sobre consultar morto, em Levítico 19? Proibiu consultar morto. Proibiu, meu. Isso é um normativo. Você está aprendendo um pouco de interpretação? Está entendendo como é que você vai ver o texto? Não é porque está escrito na Bíblia que eu tenho que seguir. Amém? Eu tenho que aprender na descrição os erros, sobretudo, das pessoas. E Gideão está lá, ele foi lá e fez uma roupinha, como que é? Um colete sacerdotal para adoração, serviu de armadilha para ele, tudo. Para adoração, para o povo Gideão. E aí o que aconteceu? O que a Bíblia fala sobre adoração? Que A imagem. pode adorar somente a Deus. Adorar somente a Deus. E a Bíblia fala que serviu de armadilha para ele em destruição. Familiar, destruiu toda a herança que ele teve. Todos os filhos, todo foi destruído por causa do quê? Por causa dessa atitude. Jefité também, né? Mas por quê? Nem se fala Jefté. Então, não é que está na Bíblia que eu vou seguir, meu. Amém. Tá entendendo? Tem que fazer o que Deus pensa sobre isso. E tinha normativo que era para a época, que tem que ser feito, tal, etc. A pessoa seguiu alguns normativos lá, vou começar a fazer filho com outras mulheres por aí, que é normativo da época do Velho Testamento. Então, então a gente tem que abrir a consciência, tirar da tua mente muita coisa errada, para entender a palavra.
Você quer ver Atos dos Apóstolos? É um livro descritivo e normativo. Pedro pensava no início do Atos dos Apóstolos que tinha para receber o Espírito Santo tinha que se batizar no quê? Nas águas. Até que lá na frente, lá em Atos 10, se não me engano, isso mesmo, ele chega e faz o quê? Ele prega para os gentios. E outra, ele pensava que só os judeus iam ser salvos. Duas coisas erradas. Mas não estava impedindo Deus agir. Assim que a gente também tem que ver. Muita igreja quer um monte de doutrina, mas não impede de Deus agir. Não vou falar que a cristã no Brasil é uma seita e vai para o inferno, tá entendendo? Porque tem os seus dogmas, suas doutrinas, ou a Assembleia de Deus, ou qualquer outra igreja tradicional, aquela bem, né? Que tem que usar roupa e cabelo comprido, senão vai para o céu, que não pode assistir nem TV. Não posso falar que vai para o inferno, gente. Amém? Quem sou eu? Mas não posso apoiar como uma doutrina correta. E Deus suporta também, como suportou Pedro. Foi vários anos que passou lá. Em Atos Apóstolos, algumas páginas, mas passou alguns anos lá. E ele pregava então que até então só os judeus iam ser salvos. E aí ele tinha entendimento que para receber o Espírito Santo, você tinha que ser batizado nas águas. E todo mundo tinha que batizar nas águas, ele impunha a mão, receba o Espírito. Está entendendo? Aí ele descobriu depois que não. Olha o normativo de Deus. Deus chega e salva os gentios. Em Atos 10. E Deus chega e faz o que mais? Batiza no Espírito Santo antes de mesmo ser batizado nas águas.